Olá pessoal, eu sou o Olavo do Dev Data Science, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós iremos falar sobre a leitura de gráfico de velas. Vocês já ouviram falar? Bom, antes de mais nada, eu quero pedir para você já deixar o like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se você estuda ciência de dados e gosta dessa área de dados, esse canal é feito para você. Para um usuário recém-chegado ao ambiente de trade e investimentos, a leitura de gráficos pode parecer algo desafiador. Alguns confiam nos seus instintos e fazem os seus investimentos com base na sua própria intuição. Embora essa estratégia ela possa temporariamente funcionar, mas no longo prazo provavelmente não funciona. Então, essencialmente, fazer trades e investir são jogos de probabilidades e de gerenciamento de risco. Portanto, a capacidade de interpretar gráficos de velas é vital para qualquer estilo de investimento. Nós iremos analisar o que são os gráficos de vela e como entendê-los. Um gráfico de velas, ou candlestick chart, é um tipo de gráfico financeiro que representa os movimentos de preço de um ativo em um determinado período de tempo. Como o nome sugere, ele é composto por velas, cada um representando o mesmo valor de intervalo de tempo. Então as velas elas podem representar praticamente qualquer período, desde segundos até anos. Embora os gráficos de velas elas possam ser usados para analisar outros tipos de dados, eles são empregados principalmente para facilitar a análise de mercados financeiros. São ferramentas que, se usadas corretamente, podem ajudar traders a avaliar a probabilidade de resultados na movimentação dos preços. Eles podem ser úteis, pois permitem que traders e investidores formem suas próprias ideias com base na análise do mercado. Ok, mas então como funciona o gráfico de velas? O gráfico de vela ele é dividido em 4 partes: a abertura, o máximo, o mínimo e o fechamento. O número 1, a abertura, registra o preço do ativo, considerando um intervalo de tempo específico. O número 2 é o máximo, o valor máximo registrado do preço do ativo. O número 3 representa o valor mínimo registrado do preço do ativo. E o número 4 registra o último preço de trading do ativo. A distância entre a abertura e o fechamento é conhecida como corpo, enquanto que a distância entre o corpo e o valor máximo ou mínimo é chamada de pavio ou sombra. A distância entre o valor máximo e o valor mínimo é o alcance da vela. Mas como ler os gráficos de vela? Muitos traders consideram os gráficos de vela mais fácil de ler do que gráfico de barras ou gráfico de linhas, apesar de fornecerem informações semelhantes. Os gráficos de velas eles podem ser lidos rapidamente, fornecendo uma representação simples da ação do preço. Na prática, uma vela ela mostra a batalha entre os bulls e bears em um determinado período. Geralmente, quanto mais longo o corpo da vela, mais intensa é a pressão de compra ou venda durante o período. Se as sombras da vela forem curtas, isso significa que máxima ou a mínima do período estavam próximos do preço de fechamento. A cor e as configurações podem variar com as diferentes ferramentas de gráfico, mas geralmente, se o corpo estiver verde, significa que o fechamento da vela apresentou um valor mais alto do que na abertura. O corpo com a cor vermelha significa que o preço caiu durante o período medido, portanto o fechamento apresentou um valor menor do que na abertura. Alguns analistas preferem usar representações em preto e branco, portanto, em vez de usar verde e vermelho, os gráficos representam movimentos de subida com velas brancas e movimentos de queda com velas pretas. Os gráficos de vela são uma das ferramentas mais importantes para qualquer trader ou investidor. Eles não apenas fornecem uma representação visual da ação do preço para um determinado ativo, mas também oferecem a flexibilidade de análise de dados em diferentes intervalos de tempo. O estudo de gráficos e padrões de velas, combinado com uma mentalidade analítica e prática, podem eventualmente proporcionar uma vantagem sobre o mercado. Ainda assim,
A maioria dos traders e investidores concordam que também é importante considerar outros métodos, como uma análise fundamentalista. E você, gostou desse vídeo? Já sabia ler gráficos de velas? Deixa aí nos comentários. Este artigo foi retirado da Binance Academy. A Binance é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Lá você encontra informações muito interessantes relacionadas a investimentos e a criptomoedas. Se você tem interesse, eu vou deixar um link aqui abaixo para você se informar um pouco melhor sobre a Binance. Você não paga nada, você entrando por esse link e criando uma conta, você me ajuda, mas não vai pagar nada e ainda recebe alguns descontos lá nos seus investimentos. Um abraço para vocês, tudo de bom, compartilha com seus amigos, não esquece de deixar o like e até o próximo vídeo.